Então, depois que na primeira aula tivemos ali uma breve introdução à cidade antiga, e vale salientar, você vai buscar então um maior conhecimento em livros e principalmente essa bibliografia que foi entregue na ementa. Agora, para tratar um pouquinho da cidade medieval, vocês sabem que eu indiquei o livro de Jacques Le Goff, O Apogeu da Cidade Antiga, para que você possa ter também na sua leitura aí. A cidade medieval, a gente vai tirar algumas conclusões breves dela nessa segunda aula. Mas uma coisa é interessante, na era medieval acontece o inverso daquilo que nós contemplamos hoje. Hoje nós contemplamos um êxodo rural, as pessoas saindo do campo para a cidade. Prova disso que hoje o número de pessoas residentes no campo, no Brasil, é muito inferior aos que residem na cidade, levando em consideração que até a década de 60, 50, o número do campo era superior ao número da cidade. Só que na cidade medieval, na era medieval, uma coisa interessante vai acontecer. Vai haver um êxodo urbano. As pessoas vão sair da cidade para o campo. Não o êxodo rural, do campo para a cidade. Então, há uma pequena desconfiguração na cidade medieval e nós podemos entender de maneira clara o porquê disso. Bem simples, a degradação do Império Romano. A gente sabe ali, aqueles que estudam profecia de Daniel, está ligado à história, a invasão das tribos bárbaras acabam degradando o Império Romano e aí começa a existir nas cidades saques, assaltos, falta de alimento, falta de água, de maneira que leva as pessoas da cidade medieval a correrem para o campo. Então, dentro do contexto medieval, nós teremos aí o que nós podemos chamar de êxodo urbano, a saída da cidade para o campo, uma característica diferente da cidade. Uma coisa é importante quando nós estudamos cidade medieval, e eu queria frisar isso com você, não teremos tempo de falar sobre tudo aqui, mas não considere a era medieval, a cidade medieval, como alguns costumam chamar de era negra, período escuro, período das trevas. A cidade medieval e o período medieval foi um período de grandes descobertas e trouxe coisas benéficas. Então, esse termo de cidade das trevas, era das trevas, já não cabe mais nos estudos atuais. Mas pesquise um pouco mais a fundo. Então, vale salientar o êxodo, que acontece da cidade para o campo e não do campo para a cidade, por causa exatamente da invasão das tribos bárbaras, como nós mencionamos. Uma coisa importante a ser notada é que a partir desse período vai surgir o feudalismo, que nós conhecemos. As pessoas vão ao campo em busca de oportunidades e esses campos são cedidos ali e começa a existir todo o senhorio feudal, o período do feudalismo, como nós conhecemos, e aqui ele não vai poder ser detalhado por causa do tempo. A gente precisa entender também que a partir do século X e do século XIII há novamente um crescimento das cidades. Então, grava isso com você. Invasão das tribos bárbaras levam as pessoas da cidade para o campo. E depois, século XIII, século XIV, a cidade medieval ela vai reviver e ela vai ver novamente, então, uma mudança do campo para a cidade. E as cidades elas vão voltar a ser populosas. É interessante que Jacques Le Goff ele traz algumas curiosidades, como, por exemplo, as maiores cidades do século XIV, aí, por exemplo, elas tinham de 80 a 200 mil habitantes. Então, era um número irrisório comparado às megalópolis que nós conhecemos e as cidades enormes que existem hoje. Então, eram cidades formadas de 80 a 200 mil habitantes. Outra curiosidade que eu queria passar para você é que uma pequena cidadezinha ali, francesa, ela tinha 78% dos seus imigrantes a um raio de 20 quilômetros de distância. Perceba que a complexidade da cidade medieval é completamente diferente da nossa complexidade hoje. Uma cidade chegando de 80 a 200 mil moradores, onde os seus imigrantes vivem a um raio de 20 quilômetros. Então, é como se alguém imigrasse da sua cidade para outra andando apenas 20 quilômetros. Hoje a gente tem o contexto da imigração de países, que está em alta esses estudos. Então, a cidade antiga ela também tem suas limitações. Tem um livro interessante, onde um autor trabalha que provavelmente ao longo de todo o seu ministério, Paulo tem andado cerca de 10 mil milhas. Você sabe o que é isso? Cerca de quase 15 mil quilômetros. Isso para um pastor hoje na atualidade é um número irrisório, sendo que ele anda cerca de 15 mil quilômetros aí, dependendo da sua função, em questão de meses, né? 2, 3 meses, ele bate
todo esse número aí. Então a gente percebe que havia uma limitação. Quando a gente trabalha cidade antiga, cidade medieval e cidade contemporânea, a gente não tem como fazer uma comparação entre as três. Entende isso? Colocar uma do lado do outro e compará-las. É impossível fazer isso. O que nós podemos é estudar cada um desses períodos e extrair os princípios que existiam neles e poder traçar algumas diferenças que nós encontramos hoje. Então vimos essa realidade aí, que é uma curiosidade. A cidade antiga, os seus 78% de habitantes ali, eles estavam a um raio de 20 quilômetros de distância. Outra coisa importante a ser notada é que o ponto central de referência dessas cidades eram as igrejas, as praças e a casa do senhorio. 3 lugares eram o lugar de referência da cidade antiga, 3 espaços: praças, igrejas e a casa do senhorio. Há uma forte influência dessa cidade, a forte influência dessa cidade medieval, ela vai estar no domínio da igreja. Isso aqui a gente não precisa nem gastar muito tempo, pois a gente sabe que a Igreja Católica é quem domina todo o período medieval e vai haver uma forte influência, então, da igreja dentro do contexto da cidade medieval. Grava isso com você, esse domínio da igreja na cidade medieval. E esses 3 espaços que existem na cidade medieval: casas, praças e igrejas. A gente vai trabalhar isso logo, logo, e você vai compreender como houve uma alteração drástica desses 3 espaços para o que nós hoje temos. E vocês lembram também da aula. A gente vai tirar aqui algumas características, então, e algumas considerações sobre a cidade medieval. Podemos notar na cidade medieval uma cidade tricêntrica. Lembra que nós falamos que a cidade antiga era uma cidade unicêntrica, onde havia apenas um espaço, a casa, e em volta da casa tudo acontecia? Na cidade antiga, agora a cidade passa a ser tricêntrica, ou seja, 3 espaços. Como mencionamos, casa, praça e igrejas. E aí, uma outra consideração também, não se perde na idade medieval a forte influência que era dada sobre a família. Existia então essa instituição que era importante. A família na cidade medieval, ela também tinha o seu lugar. Podemos observar também que na cidade medieval o isolamento já não é nem de indivíduos, nem de famílias. Mas na cidade medieval o isolamento é de cidades. Você já assistiu aqueles filmes onde há aquelas cidades com castelos, muradas? Os muros, então, delimitavam o espaço urbano. Atrás daqueles muros indicavam ali uma cidade. E as guerras, né, a gente pode estudar ali a Guerra dos 100 Anos, que foi uma das coisas na Idade Medieval que ocasionou a construção de vários muros também. Então as cidades eram separadas pelos muros. O isolamento não era de indivíduos nem de família, o isolamento era de cidades então. Uma outra característica importante da cidade medieval é que a religião era o ponto unificador dessa cidade, da mesma forma que a religião era o ponto unificador da cidade antiga. Mas só fazendo uma pequena diferença. A religião da cidade antiga, só para esclarecer isso para você, ela não tem nada a ver com a religião que nós conhecemos hoje. Na cidade antiga, a religião ela estava ligada mais à questão de uma religião cívica, de uma religião prática, enquanto na cidade medieval a gente vai ter uma religião dogmática. A cidade antiga não prometia céu, inferno, purgatório, vida eterna, nada disso. Era uma religião cívica, uma religião prática, enquanto na cidade medieval a gente já vai ter aí, através do próprio surgimento do cristianismo, com algumas alterações de compreensão pessoal na cidade medieval, que não vale salientar, a gente vai ter uma religião agora dogmática, prometendo céu, inferno, purgatório, faça isso para ganhar isso, faça isso para ganhar isso. Então, a religião como uma questão dogmática, ela passa a ser então o ponto unificador da cidade medieval. E assim eles convivem por algumas centenas de anos com essa realidade que nós falamos aqui. Mas uma característica que eu queria que você lembrasse da cidade medieval é exatamente os 3 pontos que existiam como uma cidade tricêntrica: casas, praças e a igreja. Eram os 3 locais de referência de uma cidade medieval. Peço a você e tento instigar em você o desejo pela pesquisa, pela busca. O missionário urbano ele tem que ter esse gosto pela leitura, pela pesquisa, pela busca. Aqui a gente só pode dar algumas pinceladas e você vai agora se debruçar nesses vídeos, vai pegar a ementa, os livros e vai estudar a fundo e entender um pouco mais.
Só que da transição da cidade medieval para a cidade moderna, que nós conhecemos, ela não se dá de maneira vazia, são vários acontecimentos que estão por ali que promovem então essa mudança da realidade, né? Não acontece do nada, existem acontecimentos por trás disso tudo. E aqui a gente vai mencionar apenas um, exatamente por conta do nosso tempo, e eu creio que seja muito importante, que é a Revolução Industrial, que vai se dar no século XVIII, século XIX. A Revolução Industrial ela vai mudar toda a estrutura de cidade. A Revolução Industrial vai levar pessoas agora do campo para a cidade. E a gente pode observar algumas coisas breves que acontecem. As pessoas vêm do campo para a cidade sem nenhuma forma de preparo e começa a existir então a segregação social que nós conhecemos. As pessoas não têm condições de comprar terrenos no centro das cidades. Na verdade, durante essa transição, a gente percebe que são os ricos que abandonam suas casas centrais e vão para as zonas periféricas, enquanto as pessoas que vinham das vilas e das terras, dos campos, invadiam essas casas dos centros e ali faziam cubículos e várias pessoas moravam amontoadas. Mas é interessante que a Revolução Industrial e esse êxodo rural agora, do campo para a cidade, ele vai então fazer com que pessoas se estabeleçam em determinadas áreas da cidade, promovendo uma segregação. Aqueles que têm menos condições vão se colocar em áreas de morro, em áreas isoladas, que não há benefício financeiros e não há um valor monetário nas terras considerável. Então as pessoas vão se dirigindo a esses locais. Então a Revolução Industrial, ela promove então essa mudança, esse crescimento na cidade, mas aqui a gente está falando ainda das regiões europeias, porque no Brasil essa Revolução Industrial ela vai se dar muito tempo depois, né? Então não se atente e tente colocar isso dentro do nosso contexto de país, porque ainda não é o momento. Mas eu queria desafiar você também a ler Tony, um grande escritor, que está lá na sua ementa, nas referências complementares, e ele vai cunhar dois termos, que é Gesellschaft e Gemeinschaft, para relacionar a questão de comunidade e sociedade. Ele diz então que diferente da comunidade, que era aquilo que se vivia lá na família, o afeto, o carinho, as relações eram de confiança, era de amizade, agora na sociedade essas relações elas vão se dar de maneira contratual, elas vão se dar pela busca da concorrência, do espaço. Então dentro desse contexto da cidade, a partir da industrialização, as relações sociais elas vão mudar completamente do que se estava acostumado até aqui. Então vale a pena você estudar também Revolução Industrial e entender como isso vai interferir diretamente nas relações, no espaço urbano, segregação e todo o contexto social ali que envolve também a cidade. Mas terminando essa parte, nós precisamos brevemente, e uma boa parte da aula vai ficar para o vídeo 3, introduzir então a cidade contemporânea. Como nós falamos aqui sobre Revolução Industrial, eu queria mencionar com você, antes de entrar na Revolução, perdão, um acontecimento interessante. Quantos aqui que me ouvem nesse momento, nesse vídeo aula, conseguem se remeter ao passado e lembrar da sua infância? Aquela cidadezinha pequena que você nasceu, 5 mil, 10 mil habitantes, eu vim de uma cidade assim de interior. Interessante é que nessa cidade, as cidades antigas e pequenas, elas têm no centro da sua cidade uma praça, logo na frente da praça uma catedral e rodeando esta praça algumas casas de comércio, casas particulares. As cidades que muitos de nós nascemos eram cidades tricêntricas. Lembra? Praça, igreja e casas. Lembre disso e você vai compreender agora na cidade contemporânea. Praça, na cidade que nós nascemos de interior, era símbolo de vida social. Quando eu queria me relacionar, eu ia até a praça. A igreja era símbolo de vida religiosa. Quando eu queria poder ir a um culto, buscar a presença de Deus, eu ia até a igreja. E a casa era símbolo de vida privada, vida familiar, uma vida mais ali entre a própria família. Então a gente vai ter nas cidades antigas, que talvez você nasceu e eu também, esses 3 espaços que existiam na cidade medieval. Praça, igrejas e casas. Praça, vida social, igreja, vida religiosa, enquanto na casa, a vida privada. E agora no vídeo aula, no terceiro vídeo aula, a gente vai ver como a cidade contemporânea muda completamente os espaços. Então, aguarde até o nosso próximo vídeo aula.